Olá pessoal, eu sou o professor William. Vamos então para a nossa 26ª aula. Nessa aula vamos falar de equações lineares com soluções inteiras não negativas, mas também vou falar de soluções inteiras positivas, tá? E esse conteúdo nós iremos usar como recurso na resolução de problemas de análise combinatória. Bom, gente, então, equação linear é toda equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais 1A3x3, assim sucessivamente até chegar em 1ANxN, e esse resultado é igual a um número B. O que são essas letras, né? A1, A2 até a N? São os coeficientes, tá? Ou seja, os números que acompanham a letra, as variáveis, a parte literal de cada termo algébrico nas parcelas, correto? Bom, x1, x2, xn serão as variáveis, tudo bem? Bom, e o B é o resultado, é o número que será o resultado de toda essa soma. Então, a ele a gente fala que é termo independente. Ele não varia porque não tem nenhuma variável ao lado dele, correto? Bom, então, pela definição algébrica, podemos dizer que esses valores de A1 até a N, eles são números reais, tá? Eles podem ser números reais. O x1, x2 até xn, eles também podem assumir valores reais, tá? Números reais. E claro, se esses dois são reais, então o B, que é o resultado da soma, também só pode ser um número real, certo? Porém, aqui no nosso estudo de análise combinatória, vamos olhar para equações desse tipo, onde o A1, A2, A3 até o AN são exatamente iguais a 1, certo? E as variáveis, elas só podem assumir valores inteiros positivos, certo? E inteiros não negativos. Qual é a diferença, gente? Olha só, vamos supor que existe um conjunto S que tem como elemento todas as soluções dessa equação. Então, vamos supor aqui, ó, existe um conjunto S, certo? Que contém todas as soluções dessa equação. E eu estou dizendo que essa equação, todas as soluções dela, né, os valores atribuídos a x1, x2 até xn, são inteiros positivos. Então, quando isso acontece, o meu S, que contém todas as soluções dela, está contido exatamente no conjunto dos números naturais, só que sem o zero, tá? São soluções inteiras positivas, tudo bem? Ok, e aí eu posso também dizer que os valores atribuídos para essas variáveis podem ser números inteiros não negativos. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo que o meu conjunto S, que representa as soluções dessa equação, está contido, tá? Na verdade, aqui, ó, está contido exatamente no conjunto dos números naturais, tá? E aí, a gente não coloca a restrição por zero. Por quê? Porque aí eu estou admitindo que o zero pode ser soluções. Tudo bem? Ok. Outra coisa importante aqui, ó, observações a serem feitas. Em toda equação linear, as variáveis, né, todas as variáveis, têm grau 1. Ou seja, o expoente de cada uma das variáveis é sempre 1. Certo? Então, normalmente nem aparece, porque 1 como expoente normalmente não se aparece. Bom, então, outra observação. Não admite multiplicação e nem divisão entre variáveis no mesmo termo algébrico, tá? Então, vamos entender um pouco melhor isso aqui nos exemplos. Olha só. Nesse primeiro exemplo, isso aqui é, sim, uma equação linear. Isso aqui é uma equação que define uma reta no plano, certo? Perceba que o 2 ele pode ser, por exemplo, o nosso A1, é um coeficiente. O menos 3, outro coeficiente. Esse x e esse y são duas variáveis, certo? Ok. Tá, é tudo elevado a 1, tudo bem. Não tem produto de variáveis produto ou divisão de variáveis entre os termos algébricos, tá? As parcelas. Então, isso é uma equação linear. Do mesmo modo, a segunda também é uma equação linear, certo? E vou até grifar ela aqui, porque são equações desse tipo aqui que nós iremos estudar aqui
no nosso curso de análise combinatória, certo? Perceba que o número que está na frente das variáveis são exatamente o número 1, tá? Não aparece, então é o número 1. Bom, todas estão elevado a 1, então é uma equação linear. Do exemplo 3 até o 7, nenhuma mais dessas equações são lineares, tá? Essa aqui está ao quadrado, é uma equação quadrática, então não é linear. Esse aqui tem um produto entre uma parcela, um termo algébrico, tá? Entre variáveis, então também não é linear. Aqui o expoente é menos 2, não é linear. Aqui o expoente é meio, caracterizando uma raiz quadrada aqui, ó, tá? Então isso aqui também não é linear. Isso aqui tem uma divisão entre variáveis, então isso também não é linear, certo? No estudo da álgebra, nós estudamos todas essas equações. Porém, aqui no curso de análise combinatória, vamos estudar apenas equações lineares desse tipo aqui. Perfeito? Então vamos à nossa aula. O primeiro resultado que nós iremos ter é mostrar que, dada uma equação geral desse tipo, uma equação linear desse tipo, com n variáveis, vamos mostrar que, se admitirmos que essa equação tem apenas soluções inteiras, tá? Então, o binomial R-1, N-1 vai contar todas as soluções possíveis para essa equação, certo? Esse binomial, claro, ele é equivalente, certo? Equivalente à combinação de R-1 elementos agrupados de N-1 elementos, certo? Lembrando que soluções inteiras positivas, eu estou dizendo que o meu conjunto S, né, que tem como elementos as soluções dessa equação, está contido no conjunto dos números naturais, só que sem o zero. Tudo bem? Eu não posso admitir o zero. Bom, para chegar então nesse resultado e nós mostrarmos isso, vamos fazer um exemplo aqui do lado. Olha só. Então, gente, exemplo. Olha, vamos pensar aqui numa equação do tipo x1 mais x2 mais x3 igual a 8, tá? Então, como resolver isso aqui? Usando os artifícios da análise combinatória. Inicialmente, vamos desenhar 8 bolinhas, tá? Por que 8, professor? Exatamente para representar as unidades desse valor que fica aqui, ó. Ok, gente. 8 bolinhas então, certo? Essas bolinhas estão representando as unidades desse valor. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a gente consiga traçar algumas barras entre essas bolinhas, tá? Nos espaços que tem essas bolinhas, de modo a repartir quantidade de bolinhas ou de unidades para essas variáveis, tá? Então, por exemplo, eu quero que a variável x1 ela seja igual a 2. Então, eu posso passar uma barrinha aqui, ó. Então, a quantidade que fica à esquerda é o valor atribuído a x1, tá? Quero, por exemplo, que a minha variável x2 tenha o valor 1, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui, ó, uma barrinha, tá? Então, esse valor que fica entre as duas barras é o valor que x2 vai assumir. O restante é o valor que x3 vai assumir. Então, esse diagrama, que nós chamamos de diagramas de bolinhas barras, é exatamente igual a essa tripla, que é a solução dessa equação. Uma das soluções, tá? É o 2, 1 e 5, certo? 2, 1 e 5. 2 vai para x1, 1 para x2 e 5 para x3. E se somar isso, claro, vai dar 8, tá? Então, isso é uma das soluções. Ok, entendi isso aqui. Então, qual que é a ideia da análise combinatória? É você observar o seguinte, observar que quantos espaços existem entre as bolinhas que você vai desenhar, certo? Perceba que vai ser sempre uma unidade a menos, tá? Do que a quantidade de bolinhas que você vai fazer. Sempre que você desenhar bolinhas aqui para representar o valor que vai ficar à direita, você vai ter uma quantidade de espaço entre essas bolinhas que é igual a uma unidade a menos do que a quantidade de bolinhas que você desenhou. Tudo bem?
Sempre. Da mesma forma, a quantidade de barras que você vai usar para repartir essas quantidades de bolinhas de modo a atribuir um certo valor para cada variável vai ser exatamente igual a uma unidade a menos do que a quantidade de variáveis que você tem na sua equação. Nesse caso que eu tenho 3 variáveis, eu estou usando exatamente 2 barrinhas para repartir essas quantidades de modo a atribuir valores para elas, certo? Valores inteiros. Então, pensando dessa forma, basta que façamos então a combinação de 8 menos 1 espaços entre as bolinhas, tá? Por que 8 menos 1? Porque eu quero que você enxergue o padrão, a regularidade, tá? 8 é o valor daqui, a quantidade de bolinhas, menos uma unidade. Então, esse parênteses está contando quantos espaços tem entre as bolinhas, certo? Ok, e aqui nesse caso eu vou agrupar de 3 menos 1 em 3 menos 1, ou seja, de 2 em 2, certo? A quantidade de variáveis menos uma unidade, ou seja, vou usar 2 barrinhas para ficar então agrupando aqui, combinando, tá? Essas unidades de modo a atribuir valores. Então, essa combinação aqui, ela é equivalente, tá, ao binomial 8 menos 1 e 3 menos 1, certo? Que isso é igual a 7, 2, certo? Combinação de 7 agrupado 2 a 2. Fazendo essa combinação, chegamos então em todas as soluções inteiras positivas dessa equação. Tudo bem? Então, entendi isso aqui. Então, agora vamos para o caso geral, certo? Então, no caso geral, o que devemos fazer, né? Devemos inicialmente desenhar, tá? Desenhar aqui R bolinhas, porque eu tenho aqui, ó, R é o valor de toda essa soma. Então, vou desenhar R bolinhas. Então, gente, ó, suponha que aqui tem R bolinhas, certo? Bom, então, como que eu faço para repartir, né, essas bolinhas de modo a atribuir valores inteiros para essas variáveis, tá? Como que eu faço? Eu uso barrinhas, né, barras. Então, olha, eu quero que o x1 seja 1. Então, por exemplo, traço uma barra aqui. Quero que o x2 seja 2. Vou traçar outra barra aqui. E assim sucessivamente nos valores aqui dentro, certo? E o xn, por exemplo, eu quero que seja 1. Então, posso traçar uma última barra aqui, certo? É uma das possibilidades que eu posso fazer. Mas como vimos antes aqui do lado, o que acontece, né? Como que eu posso contar isso aqui de maneira muito rápida usando os truques da análise combinatória? Eu posso fazer uma combinação, tá? De R menos 1. O que é esse R menos 1? É a quantidade de espaços que tem entre essas bolinhas, entre essas R bolinhas, certo? E vou agrupar de N menos 1 maneiras, tá? N menos 1 maneiras é o total de barrinhas que eu vou traçar aqui para conseguir, então, repartir quantidades inteiras para essas variáveis, certo? Bom, e essa combinação ela é equivalente ao binomial R menos 1, N menos 1, certo? Então, essa expressão algébrica, ela vai contar exatamente todas as soluções inteiras positivas de uma equação linear desse formato. Tudo bem? Show de bola. Então, vamos para o próximo exemplo. Olha, nessa atividade, vamos mostrar que essa expressão, esse binômio aqui, ó, que é equivalente a essa combinação, olha só, combinação de n mais r menos 1 elementos agrupados de n menos 1 em n menos 1 maneiras, certo? Então, isso é equivalente. Beleza, mas aqui estamos querendo calcular todas as soluções dessa equação linear que admite soluções inteiras não negativas. O que é isso mesmo? É dizer que se existe um conjunto S
que tem como elementos as soluções dessa equação, então esse S está contido no conjunto dos números naturais, tá? Somente. Nesse caso, eu deixo o zero, porque o zero pode entrar aqui, certo? Bom, então, o que fazer, né? Isso aqui eu não sei mostrar ainda, mas eu posso usar a informação que nós tivemos agora, na atividade anterior. Como que eu posso fazer isso? Fazendo uma mudança de variável. Olha só. Eu posso dizer, por exemplo, né, ó, que xi, vou até colocar xi para ir, porque aí eu já considero todas as variáveis de x1 até xn, tá? Olha só, xi é maior ou igual a zero. Sabendo, claro, que o i ele pertence ao conjunto 1, 2, tá? 3, 4, até um certo valor n. Ou seja, esse i é o nosso contador, né? Ele vai contar todas as variáveis aqui, de 1 até n, tudo bem? Então, o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que tanto x1 como x2, x3 até o xn são todos maiores ou iguais a zero. Eles podem assumir esses valores de zero para frente, certo? Ok. Bom, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, gente, isso aqui, ó. Olha o truque. Vou até colocar de outra cor. Vou colocar assim, ó. Xi é igual a xi linha, tá? Xi linha é outra variável, tudo bem? Menos 1, tá? Por que eu tenho que criar essa relação? Eu quero, com essa relação, fazer com que essa equação aqui se transforme em uma equação igual àquela anterior que nós resolvemos, que tinha que encontrar soluções inteiras positivas, certo? Vamos lá que a gente vai conseguir com isso aqui. Deixa eu explicar o que acontece aqui, olha só. Esse xi, ele está representando todas essas variáveis. Então, por exemplo, quando i for 1, então aqui é x1, certo? E aqui vai ser x1', tudo bem? Então, olha só, o menor valor que x pode assumir, xi pode assumir, é o zero. Então, quando aqui for zero, esse xi' tem que ser 1, porque 1 menos 1 é zero, certo? Ou seja, isso implica que se esse cara aqui, ó, xi é maior ou igual a zero, então essa nova variável que eu estou colocando aqui, o xi', ela vai ser, com certeza, maior ou igual a 1, que era tudo que eu queria, tá? Porque xi' maior ou igual a 1 são valores maiores ou iguais a 1, ou seja, são inteiros positivos, tudo bem? Bom, então eu posso substituir aqui agora, olha só. Quando o i for 1, então isso aqui está representando o x1. E claro, se aqui for 1, aqui vai ser x1', tá? Então x1 é igual a x1' menos 1. Eu vou substituir aqui, ó. Olha só, em vez de colocar esse valor, eu vou colocar x1' menos 1. Esse valor representa essa variável, usando essa relação, certo? Ok, mas agora o x2. Quando o i vale 2, então isso aqui é x2. Então, x2 é igual a x2' menos 1. Então, vou substituir aqui, ó, x2' menos 1, no lugar desse x2. E assim vou fazendo sucessivamente. Então, x3 vai ficar x3' menos 1, tá? Isso vai acontecendo sucessivamente até a minha última variável xn. Então, quando o meu i for n, então aqui também será n. Então, xn é igual a xn' menos 1. Olha só, xn' menos 1, certo? E toda essa quantidade, assim como essa, é igual a r, certo? É igual a r. Bom, ok. Então, se eu somar esse menos 1 daqui, olha, menos 1, mais menos 1, mais menos 1, menos 1, n vezes, eu vou somar um valor igual a menos n, menos n. Então, eu vou pegar esse menos n e vou passar para o outro lado como mais n. Olha só, vai ficar então x1' mais x2' mais
x3' mais sucessivamente até o meu xn' igual a n mais r. Veja que o n vem positivo para cá, certo? Observe agora que essa equação que chegamos, ela é uma equação que tem variável maior ou igual a 1. Só assume valores assim. Então, quer dizer que essa equação, ela só admite, tá? Ó, o conjunto S solução dessa equação está contido nos naturais sem admitir o zero, tá? Então, essa equação só admite soluções inteiras positivas, que nós já sabemos resolver. Então, como podemos resolver isso aqui? Olha só, eu posso chamar de x, por exemplo, a quantidade de soluções que essa equação pode ter. Essa equação aqui pode ter, certo? Então, essa equação vai ter exatamente o binomial. Por quê, gente? Olha só, já vimos anteriormente que é basicamente R menos 1. Então, eu pego esse valor, subtraio uma unidade. Pego a quantidade de variáveis, tá? E subtraio uma unidade. E monto um binomial. Já vimos esse padrão anteriormente, certo? Então, vamos usar essa informação aqui. Olha só, esse valor aqui é n mais r. Então, aqui vai ficar n mais r menos 1, certo? Quantas variáveis eu tenho? Eu tenho n variáveis. Então, aqui vai ficar n menos 1, certo? Então, esse binomial conta todas as soluções positivas, inteiras positivas dessa equação. Mas, todas as soluções daqui, todos os valores que vamos atribuir para essas variáveis linhas aqui, usando essa expressão, elas serão associadas a essas variáveis por meio dessa relação aqui, certo? Para todo valor que eu encontrar para esse xi', eu consigo achar o meu xi dessa equação. Garantindo o quê? Garantindo que essa equação ela tem exatamente a mesma quantidade de soluções que essa equação aqui, certo? Então, a gente prova que a quantidade total de soluções não negativas dessa equação é dada por essa relação, tá? Essa relação aqui, gente, olha, é exatamente igual à combinação de n mais r menos 1 agrupados de n1 em n1. No livro, isso aqui é dito que dito que é uma permutação composta, certo? Mas realmente é isso mesmo. Olha só, se desenvolvermos isso aqui, chegaremos na permutação composta. Olha só, n mais r menos 1 fatorial, certo? N menos 1 fatorial, vezes a diferença, esse menos esse, que vai dar r fatorial, certo? Veja que vai dar r fatorial. Vou fazer aqui no cantinho, junto com vocês. Olha só, n mais r menos 1, menos n menos 1. Então, é menos n mais 1. Vai trocar sinal. Mais 1. E aí eu posso cancelar esse mais 1 com esse menos 1. Esse menos n com esse mais n. O que sobra? Sobra r. Tá? Então, é r fatorial. E esse camarada aqui, essa expressão aqui, é a mesma coisa de uma permutação composta de n mais r menos 1 valores, tá? Elementos, sabendo que n menos 1 repetem e r também. Onde esse n menos 1 são as barras, tá? E esse r as bolinhas, lá do diagrama ou da apresentação do livro. Tudo bem? Show de bola. Então, essa é a expressão que vamos usar para resolver problemas.